queremos informar que, em face ao Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, que se vai assinalar no próximo domingo, a Associação Cívica Miguel Bengo saúda esta data com uma palestra, uma formação, cujos ecos estarão à vossa disposição com o nosso preletor e também a moderadora do tema. Queremos desejar bom proveito, boa interação, e o homem que se forma todos os dias é um homem iluminado. Desta forma, em nome da direção da Associação Cívica Nacional, damos a abertura deste nosso encontro e desejar passar a palavra aos rostos que fazem a mesa desta nossa sessão formativa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta formação. Para começarmos a nossa formação, vamos nos brindar com uma leitura acerca do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se vai assinalar a 3 de maio, cuja mensagem central destaca que a liberdade de imprensa é a base da democracia, da justiça e dos direitos humanos, essencial para o acesso à informação isenta e combate à desinformação. Reafirma-se o compromisso com a proteção dos jornalistas, essenciais para a responsabilização social num mundo que exige coragem e ética. A imprensa livre é um pilar insubstituível para sociedades tolerantes e abertas, onde se apela para que governo e sociedade civil protejam jornalistas de ameaças e perseguições. Neste ano, os Repórteres Sem Fronteira intensificam a luta pela liberdade de imprensa, focando no combate à censura, pressões econômicas e políticas e na proteção dos jornalistas de interesse público. A organização destaca a perseguição e detenção de jornalistas com foco especial em conflitos regionais, aliando-se ao combate à impunidade, segurança no jornalismo, focando no impacto de conflitos armados e na violência física digital contra profissionais. No entanto, os Repórteres Sem Fronteira reforçam sua atuação como um movimento internacional buscando o apoio de jornalistas e da sociedade para defender um jornalismo honesto e independente. A liberdade de imprensa em Angola permanece um cenário de contraste, marcado por um ligeiro avanço formal na classificação global e de liberdade, mas com relatos persistentes de intimidações, insegurança e restrições legais à atividade jornalística. Enquanto o governo angolano reafirma seu compromisso com a liberdade de expressão e a melhoria das condições de trabalho dos jornalistas, organizações internacionais e sindicatos apontam para um recuo significativo na liberdade de imprensa e nos últimos meses, especialmente em 2025 e início de 2026, onde o pacote salarial continua a dividir posições interinstitucionais. No entanto, para saudar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e olhar para a realização das eleições gerais que terão lugar no país em 2027, trazemos o seguinte tema: produção de conteúdos jornalísticos em contexto pré-eleitoral. Ética, desafios e estratégias e responsabilidade na construção da notícia. Terminada então a leitura, vou fazer a apresentação do nosso preleitor,
Ele que é jornalista, denominado Antônio Ambroso, licenciado em ensino da psicologia pela Escola Superior Pedagógica do Bengo e mestre em direção estratégica de marketing pela Universidade Europeia de Atlântico, isto em Espanha. É jornalista desde 2012, editor na Rádio Eclésia de Caxito. Também correspondente pela DW África, da emissora República Federal da Alemanha. Portanto, bem-haja a formação na condução do mesmo, do nosso jornalista e convidado, cujo perfil é convidativo para uma excelente interação. Desejo a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos e bom proveito. Nosso jornalista, seja bem-vindo também. Já agora, a palavra é sobre toda sua. Muito obrigado, colega Vânia. Muito bom dia a todos. Bom dia. Espero que tenham chegado bem a este recinto. Eu, pelo menos, cheguei muito bem. Numa via asfaltada, sem poeira, sinônimo de que são 51 anos de independência. Bom, primeiramente agradecer ao desafio lançado pela Associação IEL para partilhar convosco essa pequena experiência em torno dessa nossa profissão, jornalismo e aquilo que tem sido as nossas coberturas eleitorais. E eu não, depois de tanta procura, encontrei uma história interessante que entendi ser o nosso ponto de partida. Essa história tem como título Encantadores de Burros. Encantadores de Burros. Numa aldeia havia uma jovem muito linda e ela resolve comprar um burro. Então, vai a uma fazenda, encontra um mais velho, já cansado. Pergunta quanto é que é o burro, deram-lhe o preço. Esse burro custa 20 mil kwanzas. Na verdade, não é, essa história não é da minha autoria, mas vou fazer adaptações ao nosso contexto. 20 mil kwanzas. A jovem faz o pagamento e o senhor diz que só poderás levar o burro no dia seguinte. O pagamento foi, ficou acordado assim. No dia seguinte, ela regressa para pegar o seu burro. Ao chegar, pede o burro ao senhor. O senhor diz que não será possível ela levar o burro porque o burro acabava de falecer. Então ela disse, já que é assim, pelo menos devolva o meu dinheiro. O senhor disse que não será possível devolver o dinheiro porque já foi gasto o dinheiro. Então isso não. Já que é assim, não é problema. Eu vou levar mesmo o burro morto. Não, mas eu te pergunto, como você vai levar o burro morto? Para que te vai servir o burro morto? Ele disse, não, dê-me só o burro, eu sei o que eu vou fazer. Ela vai para a sua zona e faz um sorteio, faz diferentes rifas, vende a cada rifa 10 mil kwanzas, porque vai sortear no dia X um burro. Ela vende, depois. No outro dia, encontra-se com o mesmo mais velho. O mais velho ficou curioso, queria saber o desfecho daquela cena toda. E a jovem diz que fez rifas, conseguiu angariar 100 mil kwanzas, só que só houve um, no caso o vencedor do sorteio, que reclamou e devolveu os, vale quanto? 10 mil, né? Devolveu os 10 mil kwanzas do vencedor que não aceitou receber o burro morto.
Ele pagou 20 mil kwanzas, fez sorteios, vendeu a 10 mil kwanzas, conseguiu angariar 100 mil kwanzas e depois devolveu os 10 mil kwanzas do jovem que venceu o sorteio e conseguiu ficar com 90 mil kwanzas. Foi uma cena interessantíssima. Esta jovem encantadora de burros continua até hoje. Ela foi crescendo, tornou-se política, depois deputada, depois ministro, depois deputada, depois ministro, e eu tenho a plena certeza que ela ainda voltará a ser deputada. Quem são os burros? É a questão que se coloca. Quem são os burros? Vamos refletir. Bom, produção de conteúdos jornalísticos em contexto pré-eleitoral. Desafios e estratégias. Quando fui preparando essa temática, eu vi que o nosso ponto de partida para esta abordagem seria pegarmos a Carta Magna, a Constituição da República de Angola. E ao pegar a Constituição da República de Angola, centrei-me no segundo artigo, no primeiro ponto. Diz assim: a República de Angola é um Estado democrático e de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Adiante, no primeiro parágrafo do terceiro artigo, avança que a soberania una e indivisível pertence ao povo, que exerce através do sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto e periódico, para a escolha dos seus representantes. Como sabemos, nós em Angola temos eleições gerais. Em outras latitudes, nós poderemos encontrar pelo menos 2 tipos de eleições, tirando a outra que nunca foi ainda implementada aqui, que são eleições autárquicas. Estamos a falar das eleições presidenciais e eleições legislativas. Nós aqui está tudo agrupado, isso que se chamam eleições gerais. O artigo 4º, no seu primeiro parágrafo, esclarece que o poder político é exercido por quem obtém a legitimidade mediante processo eleitoral livre e democraticamente exercido, nos termos da Constituição e da lei. O artigo 113 determina que o mandato do Presidente da República tem a duração de 5 anos. Inicia com a sua tomada de posse e termina com a tomada de posse do novo presidente eleito. Chegados aqui, enquanto não houver algo contra, podemos dizer que Angola vai realizar eleições gerais em 2027, em 2032, em 2037. Pelo menos são os ciclos mais próximos. E como há 3 fases necessárias neste complexo processo, antes ou pré-eleitoral, ano eleitoral e o ano pós-eleitoral. Pressupõe dizer que estamos a viver um ano pré-eleitoral, tal como viveremos os anos de 2031 e 2036, onde cada ente tem a sua responsabilidade. Para o nosso caso em concreto, é a altura de revisitar os programas eleitorais e reforçar programações que nos levam à reflexão sobre o grau de cumprimento dos mesmos, bem como a contribuição dos partidos na oposição sobre o estado do país.
E aqui entra um outro elemento: reforçarmos ou despertar a consciência cidadã, promover a cidadania. É interessantíssimo este elemento, porque, infelizmente, nós estamos num país onde parece não existe cidadão, só existe militante. Se você posicionar-se, quiser fazer uma crítica sobre o lixo que está no seu bairro ou a falta de água, vão dizer que você é do lado X. Esta crítica não deve ser feita só apenas pelo militante. E se calhar, foi feita a crítica não como militante. Porque não é só o militante que precisa de água em casa. Não é só o militante que precisa de ver saneamento básico resolvido no seu bairro. Daí que nós, como profissionais da comunicação social, temos este papel. De um lado, pegamos os programas que os partidos políticos prepararam, apresentaram-nos a quando das eleições, para ver aquele que venceu, será que cumpriu ou está a cumprir com aquilo que está escrito? O que é que está a faltar? Até que ponto, e um dia, num debate, alguém trouxe à tona uma reflexão interessantíssima. Às vezes, quando quisermos avaliar o estado em que se encontra o nosso país, a nossa comunidade, já que em 5 anos somos chamados para eleger os nossos representantes, é você parar e sentar e faz a seguinte pergunta: nestes 5 anos, o que é que mudou no meu bairro? Esse é o primeiro ponto. O que é que mudou no meu bairro? Depois de você encontrar a resposta, estarás em condições de elevar o grau. E vai subindo assim. O que é que mudou no meu bairro? O que é que mudou na minha cidade ou no meu município? O que é que mudou na minha província? E depois, então, o que é que mudou no meu país? Angola prepara-se para realizar o seu 6º processo eleitoral. E como é de apraz, o jornalista é chamado a desempenhar o seu papel. Mas para que tal desiderato seja possível, o profissional deve, antes de informar, conhecer o que vai transmitir. Por isso, é necessário, entre vários diplomas, consultar a Lei Legislativa sobre a Comunicação Social e a legislação eleitoral, sem esquecer a nossa lei magna, que é o ponto de partida. Como sabeis, muito recentemente terminaram as discussões sobre a atualização do pacote legislativo angolano, onde fomos surpreendidos com um nível elevado de consenso entre os deputados. Esperava-se discussões controversas em torno do mesmo, mas houve muito consenso na aprovação deste pacote legislativo que vamos agora ver efetivar-se a partir das eleições de 2027. Para a organização de eleições em Angola, a Constituição angolana, no seu artigo 107, define a Comissão Eleitoral como um órgão independente que organiza, executa, ordena e conduz os processos eleitorais. A Lei Orgânica de Alteração à Lei 36/11, de 21 de dezembro, no seu artigo 6º, fala das suas competências, que ao total são 30 competências. No seu artigo 7º, ponto 1, a linha A, diz que a CNE é composta por um magistrado judicial que a preside, oriundo de qualquer órgão, escolhido na base de um concurso curricular e designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, o qual suspende as funções judiciais
após designação. Na linha B, avança que 16 cidadãos designados pela Assembleia Nacional sob proposta dos partidos políticos com assento parlamentar. Ou seja, a Comissão Nacional Eleitoral é composta por 16 elementos. Um deles é o presidente. E se acompanhastes, nós tivemos um ato caricato quando da tomada de posse do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, o vulgo Manico, onde praticamente só mereceu o apoio, a confiança da bancada parlamentar do MPLA. E naquele dia, se a memória não me atrai, os deputados da UNITA abandonaram a sessão da tomada de posse. E aqui, às vezes, começa um dos grandes problemas. Ou seja, nós no futebol, são duas equipas que vão jogar e é indicado o árbitro. E, a de início, já uma das equipas não se revê no árbitro. Começa o problema. Importa referir que a CNE desempenha um grande papel para o êxito de todo o processo eleitoral. Os jornalistas e os políticos também têm as suas responsabilidades. E neste período, as relações entre ambos tendem a estreitar cada vez mais. Gullat, Jass e Kreigler, apegando-se em estudos realizados nos últimos 60 anos, demonstram que as notícias resultantes de campanhas políticas estão essencialmente focadas em estratégias táticas e sondagens. A campanha eleitoral é, portanto, um período crucial de comunicação entre partidos e cidadãos, pois, como defendem Breinler e Guretovich, o processo de comunicação política é feito para persuadir e mobilizar o apoio do eleitorado. É aqui onde somos, mais uma vez, chamados. Há um expert que fala de uma figura interessantíssima, idiota útil, o idiota útil. E muitas vezes, nós, no nosso círculo profissional, também temos alguns idiotas úteis. E os políticos gostam muito da figura do idiota útil. Vocês conhecem os bajuladores, né? Bajuladores. Sim, conhecemos. Os bajuladores. Às vezes pergunto-me, será que o bajulador sabe que ele é bajulador? E aquele que estão a lhe bajular, sabe que estão a lhe bajular? Em alguns casos, o bajulador sabe que é bajulador. Em outros casos, nem tanto. Em alguns casos, aquele que está a lhe bajular sabe que esse está a me bajular. Ele mesmo só está a me tratar assim, só está a fazer assim porque quer atingir isto ou aquilo. Mas em outros casos também há dúvida. E aí, esses elementos, neste intervalo, está o idiota útil. E o político gosta do idiota útil. Às vezes, nas nossas experiências, temos um círculo de 4, 5 colegas. Às vezes há um que mais se destaca, que mais se aproxima do político. E ele, muitas vezes, não consegue distanciar-se, não consegue entender onde é que começa e onde é que termina a sua missão. Onde é que começa e onde é que termina a sua missão. E esta situação, às vezes, remete-nos para a autocensura. Autocensura. Na nossa realidade, estamos a normalizar algo que nunca poderia ter acontecido. Hoje por hoje está assim.
Se a organização X vai promover um evento, essa organização é que tem a responsabilidade de garantir transporte para os jornalistas. Sou condenado. Estamos a normalizar isto, mas é condenado. O Partido Banana vai realizar atividade não sei aonde. Ele que tem que preparar o transporte. Epá, a comunicação social não seria mesmo empresas para pessoas que não têm dinheiro. Porque é mesmo responsabilidade. É mesmo grande responsabilidade. E você tem mesmo que gastar. Até que ponto é que você vai exercer a sua independência diante desses elementos? Não, ele que me levou. É possível, mas é isso. Vai chegar um momento. Não. Eu acho que essa parte aqui, depois você não vai querer assumir a autocensura. Você vai falar em censura, não vai falar em autocensura. Talvez o grande problema está mesmo está em nós. E nós só queremos apontar o dedo. Tipo, está a falar muito, né? Vamos ver qual é o melhor que paramos ainda, calhar um comentário, ou posso continuar a apresentar tudo? Como é que é? Qual é o melhor? Então, com base no que o nosso jornalista disse, quem tiver alguma questão pode colocar, tá? Para que não prolonguemos e depois nos explicamos. Né? Alguém tem uma questão antes de avançarmos? Com base no que ouvimos e aprendemos? Sim. Essa questão da própria insuficiência que os órgãos de comunicação têm em garantir meios de transporte que tem se tornado comum. No ponto de vista do produtor, qual seria a solução para evitarmos esses constrangimentos? Porque até já vimos em cobertura, né? Os jornalistas, depois de saírem de uma atividade que cobriram, a organização, um partido banana, um partido maçã, paga até almoço, não é? Oferece até coisas para os jornalistas. Nesse caso, é erro do profissional ou é insuficiência dos órgãos na qual esse indivíduo trabalha? Essa é a questão que eu queria ver esclarecida. Muito bom, obrigado. O jornalista vive num contexto. Se calhar, nós às vezes temos que saber diferenciar um pouco o ideal do real. Uma coisa é o ideal e a outra, bem diferente, é o real. E ao dizer do contexto, o contexto, às vezes, suscita fragilidades ao próprio profissional. O contexto fragiliza o próprio profissional. Não é em vão que atualmente é uma grande luta do sindicato para que os órgãos de comunicação social melhorem as condições laborais e de remuneração dos profissionais. Nós temos, e dizia alguém, parece que temos filhos enteados no mesmo órgão de comunicação social, por exemplo. Há quem está no X, eu não sei o quê, quem tem. Mas às vezes fazem o mesmo trabalho, ou ainda este faz trabalho mais pesado do que o outro. Então, o contexto fragiliza o profissional. E aqui a luta não é isolada, não é só comunicação social. Prefiro falar já de um contexto global, porque esse profissional é humano, tem necessidades. E quanto mais a idade avança e os sonhos estão distantes de serem realizados, mais frustração você vai ter. Mais fragilizado você estará. Mas também deve saber que jornalismo é sacerdócio. Deve ser exercido com responsabilidade. E se você sonha em ser rico,
e está no jornalismo, escolheu profissão errada. Escolheu profissão errada. Então terás de aprender a sofrer. Terás de aprender a sofrer para preservar a sua identidade. O nosso tema é uma palavra que se chama ética. Ética vem do grego ethos, significa caráter, modo de ser. E para você mudar o modo de ser, é reiniciar a pessoa. Tem que tirar todo esse sangue que ele tem e meter lá um outro sangue. Agora, se alguém aqui aguenta, vamos abrir um laboratório de mudança de ser e aqueles que quiserem se reabilitar, levamos para lá. Nós temos que preservar os valores éticos, sim, mas também não podemos esquecer que estamos num contexto, um contexto desafiante, onde para conseguir preservar a sua identidade terás de ser fortíssimo. Aqui já não é só ser forte, é ser fortíssimo. É ser fortíssimo mesmo. Mas, infelizmente, estamos conforme estamos, né? E a cada dia que passa está a ser mais normalizada essa prática. Está a ser mais normalizada essa prática. Que não deveria ser assim. E a grande luta começaria pelos próprios órgãos de comunicação social. Os profissionais devem exigir da entidade patronal e a entidade patronal deve garantir condições de trabalho aos profissionais. E não vivermos de boleia, assim, vivermos de favores, assim. Sim, periquito. Sim, outra questão também. Aí deveremos voltar para a questão legislativa. Porque o pacote de legislação da comunicação social exige requisitos necessários para que um cidadão, uma instituição, abra um órgão de comunicação social. E, no meu ponto de vista, todos os órgãos de comunicação social abertos no país, que estão em funcionamento, cumpriram com esses requisitos. Tanto o valor de abertura, tanto o valor que esse indivíduo deve ter para que tenha um canal de televisão, uma estação de rádio e tudo mais. Eu acho que essa exigência, tudo bem, pronunciei essa palavra. Exigência, não é? Sim. Essa exigência legislativa é para evitar esse tipo de problemas que os órgãos enfrentam atualmente no nosso país. Agora, me pergunto, é questão de fiscalização? Os órgãos não cumpriram isto que está na lei? Desleis dos donos, dos responsáveis dos órgãos de comunicação social? Esta é a minha pergunta. É o seguinte, periquito. Primeiro, temos que, se calhar, entender um pouco o contexto histórico do nosso país, para respondermos diretamente, compreender um pouco o contexto político ou o contexto histórico do nosso país. Esse é o primeiro elemento. Por exemplo, nós temos rádios, propriedade de um partido político, por exemplo. Será que isso é normal? Depois, nós temos uma rádio que é pública, mas que se confunde como propriedade de um outro partido político. Também temos. A seguir, nós temos uma rádio antiga em Angola que parece que não tem condição de sobrevivência. Sim. Vocês sabem. Sim, sabemos. Parece que não tem condições de sobrevivência. E se formos ao rigor, se calhar vai fechar. O sindicato está a lutar tanto para
resolver o problema dos salários daqueles profissionais, só para tentar ajustar, pelo menos, a quem nem ao nível do salário mínimo nacional consegue ganhar. E depois temos outras tantas rádios também, que são de compadrinhos daqui e dali, também temos estas. Mas, se for você, por exemplo, periquito, ou não sei lá quem, tentar seguir os caminhos legais para a abertura de uma rádio, você vai encontrar muitos bloqueios. Então, não é em vão que a figura da justiça, né, ela pega a balança e tem os olhos fechados, vendados. Isso tem significado, mas parece que em alguns contextos ele está assim, né? Parece que em alguns contextos sim. Depois, para governar, só 2 elementos importantes para você governar: isso é lei e força. Primeiro é a lei, depois é a força. A força é que vai fazer com que se cumpra aquilo que está legislado. O que não é permitido é proibido. O que não é proibido é permitido. Nós assistimos na época da pandemia, da Covid, por exemplo, né? Foi aprovada a lei que até X horas ninguém mais pode estar na rua, ninguém pode circular. Os órgãos de defesa e segurança não estiveram lá a circular para o cumprimento daquela lei? Estiveram. Se não estivessem ali, será que todos nós cumpriríamos mesmo? Se ainda mesmo estando, alguns violaram, muitos violaram. Então, de um lado está esse elemento, fiscalização é importante, mas do outro lado está essa senhora que está assim. Temos que lutar para que esteja mesmo com os olhos todos vendados. Enquanto não acontecer, a situação vai continuar. Mais alguma questão, algum comentário? Penso que Vamos avançar. Bom, nessa altura, período eleitoral, período pré-eleitoral, período eleitoral, a ligação entre políticos e jornalistas é muito mais frequente, já que os primeiros ambicionam atingir o maior número possível de eleitores com uma mensagem que lhes seja favorável, e os segundos pretendem transmitir informação ao cidadão que, por sua vez, se vê forçado a recorrer aos meios de comunicação social para obter informação sobre os candidatos. E é aqui onde somos chamados a atenção no seguinte: não confundirmos propaganda com aquilo que é o nosso trabalho. Porque depois você vai ter um casamento profundo com este ou aquele político e vai pensar que você é assessor dele da imprensa. Vai pensar que é assessor dele da imprensa. Não confunda as coisas. E lembre-se sempre da figura do idiota útil. Não faça papel de idiota útil. Você tem uma imagem a defender, tens uma profissão a preservar. Ele está fazendo o papel, está fazendo o trabalho dele. Está a lembrar da história de Encantadores de Bobo, né? Você pensa que ele está a perder, você quer mais não. Quando você fizer o balanço. E tem mais. Basta tomar posse, o número já não passa. O número já não passa. E depois você vem aqui nos colegas que você também já menosprezava, porque agora é amigo do candidato X, não sei o que. Vem chorar, fulano mesmo, ele para estar lá, não sei o que. Ok. Bom, para Cade, os jornalistas são vistos muitas vezes como os responsáveis pela transmissão da informação necessária
para que os cidadãos tomem decisões racionais. Daí que McNair agrupa 5 funções do jornalista. A primeira, informar os cidadãos. A segunda, educar sobre o significado dos factos. Primeira, informar os cidadãos. Nosso objetivo, temos partilhar a informação. Por isso é que somos o meio. Partilhar a informação. Segunda, temos que procurar educar sobre o significado dos factos. Levar a fazer entender um determinado fato. A forma como nós abordamos os factos é o caminho para que a mamã, o papá, o tio que está lá em casa a assistir, a ouvir rádio ou a ler o jornal consiga familiarizar-se com o assunto. Às vezes, lá a matéria só está muito superficial. Agora, precisamos fazer entender a audiência sobre aquele determinado fato. Fornecer uma plataforma de discussão política para facilitar a formação de opinião pública. Dar publicidade ao governo e às instituições políticas e servir de canal entre políticos e cidadãos. Chegados aqui, meus caríssimos, torna-se imperioso destacar o ano de 2017 como algo histórico. Foi o momento em que os parlamentares conseguiram reservar tempo suficiente para a aprovação global do pacote legislativo da comunicação social. Como deveis saber, o pacote legislativo sobre comunicação social ficou enterrado no parlamento por muito tempo. Assim conforme está no parlamento, está demorado no parlamento, o pacote legislativo autárquico, o pacote legislativo sobre a comunicação social também ficou enterrado no parlamento durante muito tempo. E em 2017 conseguiram reservar tempo e aprovaram as leis número 1/17, que é a evidência, lei número 2/17, que é a lei orgânica da entidade reguladora da comunicação social angolana, lei número 3/17, que é a lei sobre o exercício da atividade de televisão, que regula o acesso e o exercício da atividade de televisão, a gestão e exploração de redes de transporte e difusão do sinal televisivo e a prestação de serviços de comunicação social audiovisual em todo o território nacional. Lei número 4, lei sobre o exercício da atividade de radiodifusão, que regula o exercício da atividade de radiodifusão no território nacional. E a lei número 5/17, que é a lei sobre o Estatuto do Jornalista. E é nesta lei, número 5, que vamos tentar dedicar um tempinho. Se não, vejamos. No seu segundo artigo, traz a definição. Quem é um jornalista? É aquele que, como ocupação permanente e remunerada, exerce funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias ou opiniões através de texto, imagem ou som, destinados à divulgação informativa pela imprensa, agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma de difusão eletrônica. Este é o jornalista, segundo a lei número 5/17. Será que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, cumpre-se mesmo com essa definição? Aquele que, como ocupação permanente e remunerada, vamos para outro elemento, só queria repetir essa parte.
É colaborador. No quarto artigo, acesso à profissão, diz-nos assim, e procurei trazer isto porque falaram-me que estariam aqui estudantes, né, de comunicação social. O acesso à profissão de jornalista requer como habilitações literárias a licenciatura em jornalismo, ciências da comunicação ou comunicação social. No ponto seguinte, diz que podem ter acesso à profissão de jornalista os licenciados em outras áreas do conhecimento, desde que frequentem com sucesso uma formação especializada em técnicas de jornalismo, com duração não inferior a 1 semestre, numa instituição credenciada para o efeito. Então, há esta brecha, há esta abertura, mas ainda assim temos jornalistas que não são nem licenciados e não frequentaram um curso básico num período não inferior a 6 meses. Explico-me. Esta lei entrou em vigor no ano de 2017. A lei vinca a posteriori. A lei, vamos lá ver, quando são as 30 de abril. Se entrar em vigor hoje, por exemplo, uma lei que proíbe usarmos vestido cor e verde, uma lei que proíbe usarmos vestido cor e verde, entra em vigor de hoje, 30. A partir de hoje, dia 30, em diante, estamos proibidos. Se você já usou no dia 29, dia 7, não sei o que, de abril, isso aqui não tem nada a ver. Então, quando a lei entra em vigor, já encontrou profissionais. Por isso que foi mais fácil adquirir a carteira profissional nos primeiros anos, porque ele já está na profissão há bastante tempo, então havia essa aqui. Agora, se você for para lá, vai encontrar dificuldades. Porque o período de graça, entre aspas, já passou. Se você exerce o jornalismo desde o período antes de 2017, por que só agora, 2026, é que você vai lá solicitar a carteira profissional? Vamos falar um pouco do 9º artigo. Liberdade de criação, expressão e divulgação. A liberdade de criação, de expressão e de divulgação do jornalista não está sujeita a quaisquer limites, salvo os decorrentes da Constituição e da lei. O jornalista tem o direito de assinar ou de fazer identificar com o respectivo nome profissional registrado na Comissão da Carteira e Ética os trabalhos da sua criação individual ou que tenham colaborado. O jornalista tem o direito de retirar o seu nome de um texto ou peça informativa que tenha sido, sem o seu acordo, alterado por terceiros. Ou seja, você fez a matéria, apresenta ao editor, o editor faz alterações e você não concorda com as devidas alterações, você tem a lei aqui dá-te esse direito de negar a autoria daquela matéria. Dá-te o direito de negar a autoria daquela matéria. Você deve concordar, antes de ser publicada, você deve concordar com o que está lá na matéria, independentemente do acréscimo de um outro elemento feito por um outro colega. Tem esse direito. O jornalista tem o direito de conservar a autoria dos seus trabalhos, independentemente do que tenha sido ou venha a ser negociado em relação a direitos comerciais e direito de autores. No entanto, constituem direitos do jornalista, está no artigo 7º, liberdade de criação, expressão e divulgação, liberdade de acesso às fontes de informação, acesso aos locais públicos quando no exercício da sua atividade, garantia de sigilo profissional,
A garantia da independência e da cláusula de consciência. Grande parte disso aqui, cláusula de consciência. Se você sente que, por exemplo, vamos lá, o teu irmão é governador da província X e há uma matéria que compromete o teu irmão. Você pode recorrer a esse ponto. Não, eu não estou em condições de fazer essa matéria, porque também me afeta. Você pode recorrer a isso. Ou sobre uma outra temática. Mais do que você fazer mal a matéria e confundir depois jornalismo com assessoria ou marketing, de preferência você evocar essa cláusula. Acontece. Tem a liberdade de associação nas organizações socioprofissionais e sindicatos, eleger e ser eleito como membro do conselho de redação e ser titular da carteira profissional. Eu acho que vou parar ainda por aqui. Se calhar alguém tem um comentário, alguma questão para ouvir. Alguém tem alguma questão a colocar? Ok. Na vossa abordagem, fazia referência e alertava para os pioneiros de jornalismo que engana-se quem entra na profissão para se enriquecer, e considerou como sofrimento ou pediu a estes que se preparem para o sofrimento. E eu considerava um bom sofrimento. Eu chamo um bom sofrimento partindo do pressuposto daquele candidato que aceita a profissão como vocação, como sacerdócio, com responsabilidade e com todos aqueles instrumentos que também fez referência na vossa abordagem. Porque de todas as outras profissões, não é só o jornalismo que é mal pago, não é? Há também outras também. Mas ainda assim, exercemos com zelo e dedicação. Então, para aqueles que estão a entrar no mundo do jornalismo, não se pode engolir esse termo sofrimento com todas as letras. Tem que realçar ou apanhar a boleia da palavra bom. É um bom sofrimento, se fizer com vocação, do meu ponto de vista. Outra questão que também fez referência, o contexto fragiliza o profissional. E eu aqui associava a questão da ética. Eu defendo que a fragilização acontece, ou pode acontecer, quando este profissional, ou quando há uma equidistância entre a ética e a profissão. Porque se for um profissional que levar em prática a ética, pode de alguma forma lutar com as fragilidades ou com eventuais fragilidades. Então, independentemente do contexto, aqui se calhar podemos recorrer também à questão da componente educativa. Diziam o meu professor do ensino superior, não é, que muitas dessas fragilidades só acontecem porque nós não fomos bem educados. Para ele, tudo começa na base. Tudo começa na base. E para terminar, se calhar para provocá-lo, não é, se já viveu também esse contexto, já sentiu fragilizado, já estendeu nas minhas mãos. Obrigado. Grande provocador. Bom, do testemunho que eu tenho recebido dos que me acompanham, dizem que eu sou íntegro. Dizem que eu sou íntegro. Então, quero continuar a ser íntegro.
Amém. Yeah. Ok. Mais alguém? O que vocês não falam? Professor, não sou jornalista, não pergunta, mas Se eu ficar com medo, se calhar. Não... A Maria quer falar. É. Não, tá bom, não há problema. Vamos avançar. Desculpa só, Sim, sim. uma vez que estamos a ser, né, a nossa formação está em direito, né, a partir das páginas da UIL, estamos a receber também algumas questões aqui. E uma delas é, visto que estamos nos últimos tempos, né, estamos a ver excesso de sanções, né, por parte de jornalistas, e muitas dessas sanções já jornalistas consagrados. Então, será que podemos dizer que esses jornalistas muitas vezes estão a ser sancionados porque não pautam pela ética? É o seguinte, eu acho, por isso que eu considero um marco histórico a entrada em vigor desse pacote legislativo da comunicação social. E o Estatuto do Jornalista, com a chegada da ECA, da Comissão da Carteira Ética, deu-se um novo rumo, deu-se ou está dando-se, ainda é um processo, né? Não está acabado, mas é um processo. Começamos e é necessário continuar nessa linhagem, porque tem que saber mesmo diferenciar o papel do jornalista, do assessor, mesmo de ser humano, essas coisas, tem que saber diferenciar. E se você tem carteira profissional, tem que respeitar. Porque na declaração, há uma declaração de incompatibilidade que o profissional assina. Lá está claro. Se você sente, e há essa abertura também, se você sente que tem alguns compromissos que incompatibilizam com a profissão, deposite a carteira profissional por algum tempo, faça o que você tem para fazer. E depois, quando entender regressar, regresse, porque tem sido um mau exemplo. Tem sido um mau exemplo vermos grandes profissionais da nossa praça angolana a caírem nestas das incompatibilidades, porque haver publicidade, porque haver não sei o quê, e depois, qual é o testemunho, qual é a imagem que se vai passar, por exemplo, para nós como nova geração. Então, eu, pelo menos, até o momento, tenho tido essa cautela. Espero que os colegas também tenham essa cautela para separarem as águas e não passarmos essa imagem à nova geração, que somos nós. Bem, a outra questão é com base na não aceitação, né? O senhor Ambrosio acabou de dizer, ou seja, a correção excessiva, ou a censura de que tem sofrido muitos textos de repórteres, né? Ou seja, os chefes de redação fazem a correção em determinados textos, sobretudo dos estagiários, e eles não aceitam. Agora, onde recorrer, onde se queixar, ou como reagir em função dessa não aceitação? Assim. Normalmente, quando estamos a começar, tem que ter alguém experiente que nos acompanhe, que vai acompanhar os nossos passos. Na educação é pedagogo, né? É que conduz a criança. Então, é um aprendiz, é uma criança que necessita de alguém que o pegue a mão, vão caminhando junto. Este mais experimentado traz o conhecimento para a criança e leva a criança ao conhecimento. É normal que este experiente revise o texto. Não significa dizer que vai alterar com elementos que nada têm a ver, não. Porque, se quisermos ser mais concretos, o editor tem uma visão macro da coisa. O editor está a dormir, ele vai para a cama, mas ele está a idealizar como é que vai ser a produção da manhã, o jornal da manhã, por exemplo. O repórter vai à cama, ele só tem em mente a sua peça.
só tem em mente a sua peça. Então, é necessário, quando você estiver a preparar, por exemplo, o editor está a propor o jornal, tem que encontrar casamentos. Pode ser que você vai buscar a matéria e você quer explorar este ângulo. E o editor quer fazer um casamento desta matéria com aquela. E vai dizer, mais do que explorar este ângulo, explore aquele. E quando ele inserir no jornal, inserir esta e aquela peça, vai notar que há um casamento, há uma sequência lógica também no jornal. Esse elemento é importante. Não significa dizer que o editor, ao ver uma matéria, só porque é do estagiário, o número é de 20 milhões e ele vai alterar para 30 milhões. Se ele estiver a alterar, é porque sabe que o aprendiz falhou. Só pode ser isso. Mas ele inventar, isso não é possível. Aí ele tem todo o direito. Então, estamos já também na reta final da apresentação do que trazemos aqui. Vamos agora só ver alguns deveres do jornalista. Sem prejuízo do disposto da lei da imprensa e no respectivo Código de Ética e Deontologia Profissional, constituem deveres do jornalista. Exercer atividade com respeito pela ética profissional, informando com rigor, objetividade, isenção e o respeito pelo princípio do contraditório. O contraditório é uma beleza no jornalismo e nunca poderíamos deixar de lado. É sempre bom ouvir todas as partes envolvidas na matéria. Uma das partes envolvidas não pode tomar conhecimento do assunto que está a ser veiculado pelo seu órgão, já lá no órgão. Não. Ele tem que saber que alguém consultou-me ou eu é que não me predispus a prestar esclarecimentos, ou então, mais do que dizer, só ele está ligado, estava a falar da minha empresa, estava a falar do meu setor, esses não me consultaram. Não pode ser assim. Temos que respeitar. O contraditório é uma grande beleza para o jornalismo. Respeitar a orientação e os objetivos definidos no Estatuto Editorial do órgão de comunicação social para o qual trabalho, isso também é um elemento importante. Abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência. Abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência. Aqui eu vou alargar um pouco mais essa linha C para dizer o seguinte. Se você vai fazer uma matéria, por exemplo, sobre a estrada do Cauango ou sobre mosquito não sei aonde, mas os que vão prestar depoimento, tem algum risco em identificar isso? Há algum risco em ocultar mesmo o nome de alguém sobre isso? Uma população inteira, por exemplo, do Mubungo ou não sei lá de onde, que não consegue se identificar por menos 2, 3 pessoas que assumem o que vão falar? Cuidado. Tudo muito bem, temos que preservar as fontes, mas temos que ver o tipo de assunto. Vai aparecer, estamos lá no bairro do Quitonho, que 3, não, eu não quero falar, não, não quero falar, não, não quero falar, não, eu posso falar, mas não me identifico. Mas ninguém aceitar identificar-se, isso torna-se algo suspeito. Reflitamos. Não identificar direta ou indiretamente as vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, bem como os menores que tenham sido objeto de medidas tutelares sancionatórias, não tratar discriminatoriamente as pessoas, designadamente em razão da cor, raça, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual ou qualquer outra, abster-se de recolher declarações ou imagens que atinjam a dignidade das pessoas, respeitar a privacidade de acordo com a natureza do caso e a condição das pessoas. Eu acho que vocês acompanharam a cobertura que se fez quando do passamento físico do Fernando da Piedade de Santo Nandô. Se vocês estiveram atentos, conseguiram dar conta que nem a TPA, nem a TVzinho entraram com as câmeras lá no quintal, né?
lá no quintal ou no interior da casa. É uma distânciazinha e captar ali alguns momentos, ouvir algumas que é o que está a nos dizer aqui. Temos que respeitar a privacidade. Aquele é um momento privado. Não obstante ser uma figura, mas temos que respeitar a privacidade. Temos outro caso que foi muito badalado em Portugal, o caso Sócrates também. Os jornalistas só ficavam lá a uma distânciazinha da residência deles. Temos a José Eduardo dos Santos, em Espanha, também a mesma coisa. Então, é necessário respeitar a privacidade das pessoas. Não podemos abusar da profissão. Não podemos abusar da profissão. Não falsificar ou encenar situações com o intuito de abusar da boa-fé do público. Isso aqui casa com aquele elemento que eu falei, você foi lá no Cauango, não sei o quê. Você falsifica aí, inventa as tuas declarações, depois porque fulano não aceitou se identificar, fulano... Não recolher imagens e sons com recurso a meios não autorizados, a não ser que a segurança das pessoas envolvidas e o interesse público relevante o justifique. Se você vai gravar algo para difundir, a pessoa deve saber que está a ser gravado. Se você gravar sem ele saber, você até pode ter como tua prova, não sei para quando, né? Mas cuidado ao difundir aquilo. Cuidado ao difundir aquilo. E, enfim, então, nós, a cada mês que passar, o desafio aproxima-se. O desafio chama-se Eleições 2027. A responsabilidade deve crescer em nós. Devemos procurar ser mais responsáveis possíveis, mais sérios possíveis, entender bem o nosso papel, não nos deixarmos levar ou vender facilmente, para que consigamos, no final das contas, ter um bom trabalho bem feito e depois não ver o arrependimento. Em conversa com alguns deputados, diziam que, em princípio, vamos ter mais 15 deputados em 2027, em função das 3 novas províncias criadas. Como sabeis, cada círculo provincial elege 5 deputados. A essa altura, nós temos 220 deputados. Então, em princípio, segundo a interpretação dos que ouvi, nós teremos, em princípio, 235 deputados na próxima legislatura, por força da nova divisão político-administrativa. Então, vamos avançar, o país segue, e que os votou sentou ou os votou basou não causem tanto embaraço na nossa Angola, que nós queremos que seja cada vez mais calmo. Infelizmente, em África, sobretudo em vários países de África, eleições significa confusão. Infelizmente, em vários países de África, eleições significa confusão. Nós, até hoje, a Guiné-Bissau está conforme está, através das eleições. Assistimos o que aconteceu em Moçambique. Busco os palopes, né? Sobretudo. Que não aconteça nada em Angola. Tenhamos eleições, tudo na normalidade e o país segue. Quem perder, não perdeu tudo. E quem vencer, vencemos todos nós. No final das contas, é Angola que sai a ganhar. E deve ser este o sentimento, é Angola que sai a ganhar. E devemos procurar nos posicionar como profissionais. É normal, é natural que um ou outro tenha alguma simpatia política, partidária, é normal. Mas deve saber separar as águas. Deve saber separar as águas. Quando não souber separar isto, estará a comprometer a sua carreira e não vai conseguir se definir se este é batata ou é
ou em mandioca. As eleições de 2022 mostraram-nos que parece que o lado mais fraco foi o dos próprios políticos, porque nós fizemos a nossa parte. Nós, como cidadãos, fizemos a nossa parte. Nós, como profissionais, tentamos fazer. Alguns não fizeram bem a sua parte. Alguns não fizeram bem, e aqui posso sustentar levantamentos feitos por alguns órgãos, sindicatos, por exemplo. Eles fizeram uma sondagem sobre o período de cobertura que se dava aos partidos políticos. E notou-se que, para um determinado partido consumia, num noticiário, consumia cerca de 70% a 80% do espaço de antena. E outro, só 5%, só 7%, 4%, 1%. Então, aqui, como profissionais, também não agimos bem. Nós temos que procurar tratar todos da mesma forma. E tratar todos da mesma forma não significa dizer que se o Partido Banana está aqui hoje a realizar a atividade, nós vamos lá, vamos cobrir, vamos dar 5 minutos, por exemplo, vai passar 5 minutos ou 10 minutos, e o Partido Manga não está fazendo uma atividade, temos que ir lá bater a porta dele, da casa dele, porque vocês também fazem. Não é isso. Se hoje o Partido Banana realizou, você tratou desta forma, amanhã, quando o Partido Manga também realizar, deve tratar da mesma forma, tal como você tratou o Partido X. Aqui, assim, estaremos a fazer bem o nosso trabalho. Agora, este realizou 10 minutos, aquele, amanhã, quando realizar, 30 segundos, 1 minuto, não sei. Não pode ser assim. Para terminar mesmo, eu vou partilhar convosco mais uma cena. Havia uma aldeia onde a população estava a sofrer muito. E esta aldeia recebe uma delegação de políticos, dirigentes políticos. Chegam lá, reúnem com a população e passa a palavra ao SOBA. O SOBA vai apresentando as preocupações da zona. Nós aqui estamos mal, não temos posto médico, não temos luz, não temos água, não temos não sei o quê. E assim que ele quisesse continuar, e o político o corta. Ele disse: não tem água? Não. Não tem luz? Não. Não tem posto médico? Não. Tá bom, calma. Pega no telefone, dá uns passos para trás. Alô, eu estou no sítio X, não sei o que, mas não tem isso. Nós temos que resolver isso, e da próxima vez que eu voltar aqui, tem que encontrar tudo resolvido. E ele regressa para o grande grupo e diz: tá bom, eu já liguei para o pessoal, isso mesmo vai estar resolvido. E o SOBA continua. E aqui também não tem rede. Muito obrigado. Ainda há um momento para questões. Contribuições também. Contribuições, comentários. Meus amigos, vai atrás, por favor. Permitam-me, apesar de estar nessa condição, mas eu queria primeiro felicitar pela sua apresentação e depois também dar aqui a minha contribuição. Foram aqui apresentados vários itens valiosos para o nosso background. E algumas coisas que eu gostaria aqui de trazer também temos que olhar de vários processos que já tivemos, já cumpridos até as eleições passadas de 2022 também cumprir. Mas o que tem sido o nosso desafio hoje, mesmo até a classe que vai surgir nessa altura,
é que muitos de nós têm estado a confundir muito a profissão equiparando com como é que chama, os influencers. Hoje está muito na moda esse negócio dos influencers digitais, que com telemóvel, a todo custo pensam que estão a substituir ou estão a passar por cima dos profissionais, aqueles que estudaram isso mesmo como ciência. E apesar de muitos de nós também querer entrar nessa onda, eu acho que qualquer profissional que se preze não pode entrar muito na onda dos influencers. Os influencers têm o seu papel, porque vemos que o papel dos influencers é o ganhar likes. Quanto mais likes e gostos tiver da sua matéria, quanto mais parecer engraçado, e isso tem o seu custo por intermédio de seguidores, no caso. Acho que não é esse o nosso papel. Mas, em termos de desafio, também sabemos que Angola é o único país, nessa altura da região, que ainda não institucionalizou a existência das redes comunitárias, de fato. E talvez seria aqui também um ponto de partida, de forma que, a nível do jornalismo comunitário, nós podemos, pelo menos para aqueles que efetivamente entenderão, ser o caminho que também gostariam de trilhar. Trabalhar muito mais com as comunidades, mais para as comunidades. De que forma que efetivamente poderemos buscar aquelas experiências dos outros. É claro que todos nós podemos aqui sonhar que seria bom que nós chegamos pelo menos no nível de Cabo Verde, que eles já não têm preocupação de que organizar eleições isso pode constituir guerra ou retorno da guerra. Infelizmente ainda é assim em Moçambique, na Guiné-Bissau, já não é tanto assim, pelo menos na nossa vizinha República da Namíbia, em Zâmbia, mas parece que ainda também há qualquer coisa que pode nos influenciar ou não aqui na nossa vizinha República Democrática do Congo. Que sempre que há eleições, pelo menos na Zâmbia e na Namíbia já não é problema. Mas no Congo e nos outros países dos palopes que já se tem, tirando o Cabo Verde, que é uma coisa rápida, infelizmente ainda é visto como um conflito. Como é que nós podemos nos posicionar num ambiente deste, que, por exemplo, a imprensa comunitária ainda não é vista como existencial em termos formais? Nós podemos estar aqui a exercer esse lado, mas em termos formal ainda, infelizmente, a rádio comunitária ou a imprensa comunitária ainda não é institucionalizada, de facto. E isso é que poderá ser um grande desafio que poderemos enfrentar com as coberturas eleitorais, mesmo até nesses processos pré-eleitorais, porque temos uma instituição castrense ou da polícia, se é de forma deliberada ou não, que ainda entende que o jornalista só pode ser um órgão público. Eu sou jornalista, mesmo até ele apresentando a carteira, ele ainda não tem a percepção de que para identificar um jornalista só precisa que ele exiba a carteira. Qualquer um pode dizer que é jornalista, mas pode não ter a carteira. Mas quem já tem a carteira, porque até da carteira é uma instituição pública. Então não há muita dúvida de você achar que este aqui parece que está usurpando de uma profissão que não é o dele. Porque quando eles veem lá, é um cidadão, está com o telemóvel, está com o carro, está para você dizer que não seja da TPA, da Rádio Nacional, parece. Onde é que você vai levar isso? Então, esse é o grande desafio que, infelizmente, ainda vamos ter que enfrentar
no nosso dia a dia, não só nos processos eleitorais, mesmo hoje, se eu quiserem ir numa instituição pública, eu sou jornalista, estou a exibir mesmo uma carreira profissional, mas as instituições ainda têm certa resistência em poder lidar com esta situação. Um outro ponto que eu considero importante é questões ligadas à ética, e sobretudo não só a questão ligada à cláusula de consciência, mas também principalmente quando efetivamente nós estamos a exercer a profissão, porque de facto é exatamente isso que queremos. Porque, infelizmente, como se disse, o jornalismo é daquelas profissões mesmo para pobres. Porque para quem efetivamente quer fazer dinheiro, quer ser rico, infelizmente, não é no jornalismo. Eu sempre digo, é para quem fazer dinheiro, o teu espírito e coração está mais para abismo, é mesmo fazer negócio. Ou fazer negócio, ou ser empreendedor, qualquer coisa do gênero. Apesar que muitos de nós também não sabem que nós podemos ser empreendedores mesmo a nível da comunicação social, porque o nosso mercado é bastante fértil. E a área da comunicação social não é só jornal, não é só rádio, nem televisão. Tem muitas coisas que muitos de nós nem sequer têm noção. Que para os visionários podem aproveitar essa lacuna que existe, esse vazio que existe, para empreender nessa área específica. Na área da comunicação social não tem muitos empreendedores. Infelizmente, não estou falando de influências, os influencers colocam mesmo a par. Estou a falar mesmo tipo assim, você pode criar uma produtora, por exemplo, é comunicação social. Porque sabemos que tem comunicação social, que é jornalismo, e tem também comunicação institucional. Tem publicidade, por exemplo, é áreas afins da comunicação social. Então, talvez começamos a pensar, os outros países, infelizmente, já evoluem muito nisso. Os outros colegas de outros países, Moçambique, Cabo Verde, até Guiné-Bissau, por exemplo, a Guiné-Bissau que nós estamos aqui a desdenhar, e que seja um país espalhado. Acredita que a Guiné-Bissau, no tempo da comunicação social, está muito mais avançado em relação a nós. Por uma razão, até mais ou menos 4, 5 anos atrás, só a Guiné-Bissau já tinha mais de 50 rádios comunitárias. E eu calculo que até hoje o número deve subir. E esse dado é um dado só de eu pesquisar, é um dado fornecido pela a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Trabalhadores da Comunicação Social local. Então, esses bons exemplos também podem ser trazidos para cá. E feliz ou infelizmente, pelo menos a Guiné-Bissau nisso eu considero que ele está muito bem servido. Mesmo até em termos de cobertura, não há muito aquilo que se equipara aqui, só pode cobrir até viagens presenciais, ou de um governador, ou administrador, ou até de um governador provincial, só que quem tem aquelas câmaras grandes. Tem um amigo jornalista guineense que ele só cobre com telemóvel, mas em todas as delegações presidenciais está lá. Coisa que aqui parece ser impossível, né? Mas isso também será um contexto, como o companheiro também disse, politicamente apenas contexto, mas o que mais eu gosto de transmitir para quem está a começar na profissão, primeiro, tu tens que ter efetivamente a certeza, né? Se é isso que você quer, porque aqui não é para ganhar dinheiro, mas é para cumprir uma missão. Não estou a querer dizer que no jornalismo você não pode ganhar dinheiro, não. Uma coisa é ganhar dinheiro com salário, com trabalho honesto, outra coisa é querer ser rico, porque sabe-se que muita gente da comunicação social são ricos porque
ao mesmo tempo que são jornalistas, ao mesmo tempo são assessores. Ou ao mesmo tempo estão a fazer publicidade, mas infelizmente isso já começa a ser coisa do passado. Desde que se institucionalizou a existência da Comissão da Carteira Ética, efetivamente começa a existir essa exigência da incompatibilidade, quando de manhã estamos na redação, à tarde, ou de manhã estamos no gabinete de comunicação social, à tarde estamos na redação. Infelizmente já começa a ser mesmo rigoroso, a ponto de que já pessoas começam a ser também já assassinadas por isso. Então, é uma luta que temos que enfrentar. Desde que o teu coração está para aí, eu acho que você consegue aguentar esse sofrimento, como o nosso companheiro aí disse, saber sofrer. Porque é um sofrimento que depois, porque assim, para concluir mesmo, é daquele sofrimento que você diz assim, pá, eu se moro aqui no bairro do Cauambo, por exemplo, da mesma forma que eu vou sair do Cauambo, posso amanhã ir parar no palácio, ao lado do presidente, ou no palácio provincial, ao lado da governadora, como também você pode conviver com o pessoal do Cauambo. Para você aparenta, não, parece que aqui é o bairro dos pobres, que ninguém desvaloriza, mas o facto de você existir aí, você marca uma diferença, porque da mesma forma que você convive com os do Cauambo, porque aí onde você é proveniente, é da mesma forma que você vai conviver com o palácio provincial ou presidencial, porque felizmente essa profissão tem muito desses privilégios. Eu acho que é daquelas profissões de privilégio, independentemente da tua classe, mas te dá alguns privilégios. Às vezes, é esses privilégios que faz muita gente conseguir também um dia, eventualmente conseguir a riqueza, eventualmente que qualquer um de nós possa querer figurar. Então, acho que era só esses subsídios que gostaria de... Muito obrigado. Na verdade, são contribuições interessantíssimas e eu até retive aqui algumas. Por exemplo, para o jornalismo, e parece que essa febre está a passar, porque já houve um tempo que se falou muito sobre o jornalismo comunitário. Acho que já deu ser enterado aquela do pacote legislativo ali, agora não me viu bem assim em meio. Discutia-se muito sobre jornalismo comunitário. E eu, pelo menos, devo mesmo saudar a iniciativa da UIL nesse projeto de jornalismo comunitário. E penso que tem tudo para dar certo, É só aperfeiçoar e cada dia que passa, a ver. E apesar deste vazio legislativo que há, mas eu acho que dá para avançar. Eu acompanho o projeto à distância, mas acompanho, e é bom essas iniciativas que estão tendo, audiência com fulano, audiência com fazer conhecer o projeto, sair do desconhecido para o conhecido, é interessantíssimo. Agora, falou e veio algo muito interessante. Às vezes, quando nós vamos para as coberturas, enquanto não chegar a TPA, ainda não estamos lá. Vocês estão lá todos sentados. A imprensa ainda não chegou. É isso que quer dizer. A imprensa ainda não chegou. O pessoal todo está aí perfilado, mas a imprensa ainda não chegou. A atividade não pode começar. E você não protesta? Vocês estão no terreno, não protestam? É que o protesto... Sabe a vassoura? Aquela vassoura de Quimbo, né? Que dizem vassoura de Quimbo. Se você pega aquela vassoura, puxa lá 1 ou 2 palitos, então tá assim, é parte. Certo? Mas se você pegar a própria vassoura e entortar, ela vai partir. Há lutas que não se fazem de forma isolada. Apesar de que as revoluções começam com pequenos grupos. Isso sim.
mas há lutas que não se fazem de forma isolada. Há uma grande discriminação entre os órgãos públicos, órgãos estatais. Eu fico com dificuldade de falar isso, órgãos públicos da comunicação social, não. Órgão estatal de comunicação social. Há uma grande, parece que essa separação, né? Para muitos, e o que mais me preocupa é que são dirigentes, pessoas bem posicionadas, que supostamente são esclarecidas. Não, para nós aqui é só esse aqui, aquele. Eu já vivi na pele humilhações, gente. Eu fui ter uma dirigente e enquanto conversava com ele, aparece um outro assessor, sei lá o que. Não, esse não. Tipo, que houve para matar a senhora, ou que lá. Não é possível. Não é possível. Mas o que mais me preocupa é a posição das pessoas. A posição, a forma como... É normal que um senhor lá no bairro, que lá me distrate, mas a posição da pessoa. Há uns anos, eu fui distratado por um comandante de polícia. Recebeu o meu material de trabalho. Não é um agente qualquer, o próprio comandante de polícia. Um outro elemento. Nós recentemente estivemos na cobertura aí da visita do Papa. No momento do credenciamento, com alguns credenciais não haviam saído a tempo e outros não chegaram a sair mesmo. Então entramos para uma sala ali e havia um colega do Jornal de Angola que o seu credencial não saiu. Então ele solicita a lista onde constavam os nomes dos profissionais que seriam credenciados pelo órgão dele, que o órgão dele enviou. E quando ele vê que o credencial dele não saiu, pede a lista, mostram-lhe a lista, está vendo aqui, o nome dele consta, está aqui o nome. Então ele pede, deixa só fazer uma foto, para eu enviar ao meu chefe e dizer que o meu nome consta não aqui da lista, mas o credencial é que não saiu. O pessoal interno disse, não, não é permitido fotografar. O que o colega vai dizer? Eu sou morador do jornal de Angola, eu sou da pública, eu sou da privada. Nós ouvimos aqui. Não sou do Mais jornalista, menos jornalista. Então, a ver como é que é. E às vezes partilham entre eles que seriam os elementos a ajudar a esclarecer os outros que não fazem parte da profissão. Eu sou morador do Jornal de Angola, não sou da privada. Depois, os gestores públicos têm a obrigação, é mesmo obrigação de informar. Quando você aceita este desafio, deve saber que você tem que prestar contas. E vai prestar contas a quem? Ao seu patrão. E quem é o seu patrão? O patrão é o povo. O povo precisa saber o que é que você está a fazer, o que é que você fez, o que é que você vai fazer. Por exemplo, não nos informaram bem sobre isso aí. Só estamos a ver assim nos bastidores, porque 40 milhões, 38 milhões, não sei lá o que, mas não há informações claras. Agora, conforme está aí até hoje, não nos dizem nada. Assim o patrão fica com. E se você for lá no jornalismo comunitário buscar reações, vão te fechar a porta cá. Não vão te passar essas informações. Há um gestor público que havia um concurso no seu setor ou algo assim parecido. Então, ele foi aconselhado por um colega jornalista. Promova uma conferência de imprensa para você partilhar melhor as informações à volta das movimentações deste concurso público. Ele disse, eu não preciso de conferência de imprensa.
a página da minha instituição já tem não sei lá mais de quantos seguidores. Pô. Tem a ver o nível também das pessoas que nós temos. Um outro elemento. Bom, nós sabemos que a notícia, na notícia dela, novidade, mas vamos lá. Novidade, tamanho, relevância. É este elemento que eu queria ouvir. Proximidade. Proximidade. Nós já estamos fartos de ouvir notícias sobre Messi, sobre Cristiano, porque todos falam. Mas agora, notícias sobre outro mundo, sobre esses jovens que estão a fazer educação física aqui, na estrada. Quantos publicam sobre isso? Então, a comunidade... Qual é o nome do quê? Aquele espaço de quinta-feira aqui? Boca do bairro. O bairro precisa deste... Pô, quem pensou nesse nome? Ou seria bem ajuste. Interessante. Sim! A comunidade precisa de projetos desse tipo. Porque o João que está no Quiton, ele também quer se ouvir em casa, quer se assistir. Ele, quando pegou o jornal, também quer ver o nome dele, está aqui. Agora, aí você chega os tantos, o Messi, porque o Donald Trump, porque não sei o quê. E agora, quem vai falar de nós? Para nós falarmos sobre esses assuntos, os que estão lá escrevem e publicam. E nós aqui republicamos. Agora, sobre o nosso bairro. Vamos para ele vir dos Estados Unidos, um colega dos Estados Unidos, para vir falar do nosso bairro. Não. Então, proximidade. Proximidade é um elemento interessante em termos de... Gostaria para aproveitar essa brecha quando Ambrosio falava ou chamava a atenção dos repórteres, sobretudo dos estagiários, que muitas vezes questionam aos editores o porquê da alteração e sempre uma bela explicação, não é? E às vezes há essa confusão de entender o editor como o mal da fita, quando na verdade é um trabalho comum e que se quer é resultado positivo, não é? Fez uma belíssima intervenção. Penso que a partir de hoje, os que estão cá presentes, aqueles que são os pioneiros do jornalismo, já poderão sair dessa sala com outra mentalidade. Mas também é normal que haja esse debate, que haja esse tipo de pensamento, que estão a começar e não se aprende tudo em um dia. Mas que fique claro que o conflito entre o editor e o repórter é contínuo, esse conflito. Não é o chamado conflito de socos, de chapadas, mas conflito de pauta, conflito de ideias contrárias, e no final o texto está aí bem feito, bem sacudido. Na interação entre fonte e jornalista, chamou a atenção em relação da gravação, que muitas vezes os jornalistas fazem sem o consentimento da fonte. Tem estado a acontecer, mas muitos fazem porque acham que é mesmo assim. Por isso que iniciativas como essas só fazem bem, porque vai clareando aqueles que pensam ou pensavam desta forma. E aqui ressaltar também que muitas vezes, nessa interação entre a fonte e o jornalista, há aquelas fontes que têm uma informação, partilha com o jornalista, mas ao mesmo tempo pede para não divulgar essa informação. Aí o jornalista, que está a ser confiado, e não deve mesmo passar, por mais que seja aquela informação que você gostaria que estivesse lá estampada no seu jornal, mas a pedido da fonte é apenas uma informação para partilhar. A fonte está a dizer que a governadora dirigiu X, uma denúncia se fez, mas ela está a pedir que não denuncie, não é? Que guarde por enquanto essa informação. Eles devem respeitar também a posição da fonte. Para terminar, como
estamos virados neste jornalismo comunitário. Gostaria que nos deixasse aqui uma mensagem, né, neste ano pré-eleitoral, como é que nós podemos nos posicionar no campo para a coleta de informações e vésperas eleitorais, neste formato de jornalismo comunitário. Bom, aqui a mensagem era, primeiramente, recapitular algo que eu já falei, da avaliação que você vai fazer, por exemplo, o que é que mudou no seu bairro. E eu acho que vocês têm tudo para ouvir expectativas e desafios que os bairros enfrentam, os munícipes, os moradores enfrentam. Para saber, é um exercício, é desafiante, sim. Conhecemos o contexto, sim, mas é possível. E temos bem patentes as temáticas mais comuns que devem ser abordadas ao nível do jornalismo comunitário, da comunidade, os problemas da comunidade, né? E aqui partiria mesmo por ouvir as alegrias e tristezas que estas comunidades passam no seu dia a dia. Nós temos a plena certeza, e um dia poderemos depois refletir melhor sobre isso, que vocês vão dar certo. Estão no bom caminho. E a cada dia que passa, terão mais seguidores, as vossas páginas, mais pessoas vão lendo e publicitarem um pouco mais as vossas páginas também, porque às vezes produzimos a matéria e as pessoas não consomem aquilo que nós produzimos com elas, né? Então, publicitarem um pouco mais. Por exemplo, os coletes já é um meio de publicidade dos vossos que depois pode se evoluir mais para outros meios de trabalho em que está lá patente o nome, as pessoas vão procurar saber. Por exemplo, eu quando vim hoje para cá, passei daí de trás e o sentido de oportunidade forçou-me a fazer um trabalho com o pessoal que estava ali a fazer educação, que pratica a educação física na via pública, na estrada, não deixa, é estrada. E quando coloquei o meu passe, recebi alguns testemunhos. Eu ando à procura da DW no bem. Porque eu acompanho sempre essa página, não sei o quê, mas nunca sei, ando à procura da DW no bem. Então, às vezes as pessoas até ouvem, mas as pessoas querem ter esse contato também. As pessoas também querem aparecer lá, querem apresentar lá os seus problemas. Isso é possível. Tem uma equipa robusta, uma equipa que vai se solidificando. Então, se apostarem nisso, trabalhem com as comunidades, né? As comissões de moradores, tem muita coisa a partilhar também. Tem muita coisa a partilhar. Evitem jornalismo de gabinete. Jornalismo de gabinete, deixem mesmo já para os outros que já estão mais relaxados com o jornalismo de gabinete. Vocês vão mesmo lá nos bairros, nos muquifos, não sei o quê, trazer essa realidade. E sempre que possível, o contraditório também é fundamental, porque para que tudo mude na nossa comunidade, é necessário uma intervenção política. E são os políticos que gerem tais iniciativas, tais ações, o orçamento, e precisamos também dar voz a eles para apresentar qual é o ponto de situação, o que é que está sendo feito para a resolução do problema que nós fomos constatar lá no bairro. E aí também no bairro, também querem ouvir qual é a visão de quem está a dirigir a comunidade. Então, penso que esta simbiose poderá ajudar, de certa forma, a catapultar ainda mais a vossa iniciativa. De resto, se não há mais nada, eu vou agradecer. Quer falar? Quero agradecer pelo convite, mais uma vez, formulado, e
estamos do outro lado para qualquer subsídio adicional. As nossas portas estão sempre abertas, sabem onde localizar-nos e para frente é o caminho, já não podemos parar. Já não podemos parar. Quem entra na chuva é para se molhar. Apesar de que há chuvas que vêm com trovoadas, não sei o que mais, é só não usar roupa vermelha. Tá. Então, faz uma salva de palmas para o nosso convidado. Na verdade, nós que agradecemos pela presença e pelo riquíssimo conteúdo, né, com o qual nos foi brindado. Com certeza o que aprendemos aqui vamos levar em conta, muito em conta, porque precisamos mesmo, né, para enriquecer as nossas atividades como jornalistas, como estagiários, né, que somos, até porque disse que jornalista está sempre a aprender. À medida que o mundo vai evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, não tem como nós ficarmos de parte, né, nessa evolução. Então, agradecemos à Associação Cívica OIL, visto que tem vindo a reiterar o seu compromisso na formação dos jornalistas, pautando pela formação e capacitação dos mesmos, de modo que saibam se posicionar, então, nos seus campos e também lutando pelos seus direitos e os direitos de outrem, né, pautando também pela verdade, pelo conhecimento, pelo imparcial, ou seja, pela imparcialidade, sobretudo. Então, agradecemos aos nossos queridos jornalistas, mais uma vez ao nosso preleitor, Dr. Antônio Ambrosio. Está imaginando? Está se imaginando? Não sei. Então, só nos resta agradecer a todos de forma geral. Muito obrigada e mais uma salva de palmas para todos nós. Ok. Os britânicos dizem no comments, não é? Sem palavras. Apenas dar aqui o reforço dos agradecimentos por parte da Direção Nacional da Associação Cívica e queremos direcionar uma palavra a um dos presentes que cá está. Nós começamos a fazer a publicação dessa atividade na terça-feira à noite, apenas atrasamos na divulgação. Ok, atrasamos na divulgação, mas só para vermos a força da comunicação. Está aqui nesta sala um nosso colega de profissão, veio de Luanda, tomou contato com a comunicação via rede social e o fato de ele estar aqui só demonstra que quer aprender, quer continuar a aprender. Vou pedir que ele fique em pé para fazer a sua apresentação e dizer a ele que as portas estão abertas. Esta é a redação da UIL. Sempre que quiser, cá estamos, por favor. Para encorajar os demais, não é? Bom dia a todos. Eu sou Adão Paz, sou repórter do Jornal Maneira do Crime. Eu vi, né, a publicidade desta atividade. Na verdade, eu queria ver de perto e ouvir de perto o grande jornalista Antônio Ambrosio. E muito obrigado por tudo que acabou de partilhar conosco aqui. Mais uma vez, é um dia de aprendizado e estamos felizes. Na mira de crime, não cometemos crime, não é? Não. Ok, está bem. E, por conseguinte, dizer também que nessa onda de saudar o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, no próximo sábado, dia 2, voltaremos a realizar uma atividade semelhante, mas já não aqui nesta sala, em Luanda, não, em Colibengo, ali em Colibengo. Já em Colibengo, né, na paróquia Santo Antônio de Kifongondo,
onde o tema tem que ver com os portais de notícias. Ultimamente estamos a ver crescimento de muitos portais e a questão que se coloca como é que esses portais têm estado a fazer as abordagens jornalísticas. Será que todos que lançam matéria nas redes sociais são jornalistas? Então vamos discutir isto no próximo sábado e o convite também está estendido estende-se para todos os interessados. Quem depois estiver disponível no sábado, dia 2, 9 horas, na Igreja Católica Paróquia Santo Antônio de Quifambone, onde estaremos. E vamos dizer sim à liberdade da imprensa, sim à liberdade da expressão, sem receio, não é? Nos identificarmos como verdadeiramente futuros ou aqueles que já são, então, profissionais da comunicação social. Vou pedir ao Gelson Carneiro, que foi um dos primeiros a chegar, para fazer a reportagem deste evento. Vai entrevistar alguns presentes, sobretudo o colega também que veio de Luanda, vai entrevistar o preletor e depois vai entrar em contato com o periquito para que a matéria chegue aos nossos bolsos. Pode ser, não é? Ok, então, estão dispensados. Não. Mas close tem alguma coisa, não tem nada, né? Ok, então estamos dispensados. Foto de família, sim. Esqueci desse ponto. Foto de família. Acho que essas que devem. Periquito, essas que devem. Mantenha-se aí. Tem que sair. Tem que sair. Ou o leitor vai ficar sentado. Mas dá para emagrecer, amor? Dá para emagrecer? Não, mas é para ficar bem. Você não pode ficar no meio. A mesa pode ir mais para lá? Acho que o melhor tem que ficar lá do. Não, nada de formalidade. Ok, ainda bem. Não vai caber, né? Acho que é muito espaço. Os baixinhos. E aí o casal? O lugar não para você, você como é água. Tem espaço até para a pessoa que pode ficar aqui, a pessoa que pode ficar aqui, vai. Essa câmera foca. Você como é alta, tem espaço. Pireu,